Se você é estudante de educação física ou já é formado e está tentando se encontrar em alguma área, gosta do futebol, mas não deu certo como jogador ou já passou da idade, eu acho que esse bate-papo, na verdade, eu tenho certeza que esse bate-papo vai contribuir muito para você. O convidado de hoje se intitula Primeiro Personal Soccer do Brasil. Se você tem interesse e quer saber por quê, fica comigo que depois da vinheta eu te explico. E aí pessoal, aqui é o Lucas e o conteúdo de hoje é muito bacana. Na verdade é um bate-papo que eu tive com o primeiro personal soccer do Brasil, né? É assim que ele se intitula, como eu falei anteriormente. E você vai saber por que nessa entrevista que eu tive com ele. É muito comum a gente ter profissionais de educação física, estudantes de educação física apaixonados por futebol, mas que não conseguiram ingressar na carreira de treinador ou na carreira de atleta. E aí resolveram trilhar caminhos longe da bola, né? Com esse bate-papo hoje, você vai entender de que é possível você trabalhar com futebol sem precisar ser treinador, sem precisar ser atleta ou qualquer outra profissão que você precise, na verdade, trabalhar em campo, trabalhar como profissional. Bom, eu vou deixar mais para vocês descobrirem no bate-papo que a gente vai ter. Fica comigo agora. Vamos lá. Queria te agradecer, tá, por ter aceitado o convite de falar um pouco sobre a tua profissão, sobre a tua trajetória, Show de bola, sobre o personal soccer, né? com certeza. E incentivar aí, na verdade, orientar e abrir um pouco a mente da galera, principalmente da área da educação física, né? Que a gente ainda precisa de profissionais um pouco menos, vamos dizer assim, conservadores na questão dos empregos, da questão dos trabalhos e um pouco mais mente aberta para a questão dos desafios, do empreendedorismo de fato, né, cara? Eu acho Sim. que a nossa profissão ela está precisando mesmo de pessoas como você, né, e como várias outras que vão passar por aqui, que resolveram trilhar caminhos diferentes dos tradicionais, né, e graças a Deus teve muito sucesso. Eu gostaria de te dar boas-vindas. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Lucas, por estar aqui conversando contigo. Espero que nesse bate-papo a gente consiga ajudar muitas pessoas, né? Tanto quem treina futebol, quem gosta de futebol, né? Para quem trabalha com futebol também, né? Então, espero que a gente possa nesse bate-papo ajudar as pessoas, contar um pouco aí da minha história e quem sabe ajudar algumas pessoas aí. Perfeito. Então vamos começar, cara. Primeiro eu quero que tu me diga o que é o personal soccer, né? Isso aí. Então vamos lá. O personal soccer, né, ele é um treinamento personalizado de futebol, né, onde o profissional ele vai estar preparando algo mais personalizado de acordo com o seu objetivo, tá? E de acordo com as suas, com os seus objetivos e com os seus quereres, vamos colocar assim, né? Então, quando a pessoa procura um personal soccer, né, ela vai procurar algo mais personalizado para o futebol, né, para aumento de performance no futebol. E aí a gente pode trilhar alguns caminhos, né? Algo mais personalizado para parte física, algo mais personalizado para parte técnica, algo mais personalizado para parte tática, né? A gente sabe que o futebol ele não é uma coisa só, né? Então, o trabalho do personal soccer é esse. Né? E aí, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o personal soccer? Fostes o primeiro? Já vistes alguma uma ideia e resolveste aprimorar? Como é que foi que surgiu? Tudo começou, eu tava treinando futebol, né? Tentei me profissionalizar e eu iniciei o curso de educação física ainda treinando futebol, né? Eu treinava no Industrial Atlético Clube, né? Ali do Distrito Industrial, só que assim, eu já estava numa idade bem avançada, já estava com 21, 22 anos, né? Eu não tinha conseguido nada, e aí já estava, como iniciei o curso de educação física, é, é, e decidi que não ia mais querer trilhar esse caminho de ser um jogador de futebol profissional, né? Então decidi que eu ia me formar em educação física mesmo. Então até então eu não tinha um pensamento nenhum formado de como eu ia trabalhar com a educação física, se eu ia trabalhar com futebol, com a musculação, que eu sempre gostei muito de musculação também. E aí no meio do curso, né, a gente, o que aconteceu? Eu sou da primeira turma bacharel do Pará.
né? Então, sempre teve muita confusão, porque até então, como sou da primeira turma, né, naquela época, meados de 2014, 2015, no Pará só tinha licenciatura. E o CONFEF, né, que é o Conselho Federal de Educação Física, começou a alertar as pessoas lá de Belém, né, que você ia precisar da formação em bacharel para poder atuar de forma legal, né? Então, assim, até quando a primeira turma se formasse, o cerco, vamos colocar assim, ia começar a se fechar, né? Então começou a ter muita confusão e tal, de quem já era formado, quem já tinha licenciatura, e no meio dessa confusão toda, eu comecei a questionar muito, né, de como funcionava o curso de educação física, por que o curso de educação física funcionava desse jeito, né? E aí eu comecei a questionar isso, comecei a questionar o futebol também, porque o futebol funcionava da forma como funcionava, os treinamentos de futebol, né? E foi aí no meio dessa história toda que eu decidi que eu ia trabalhar como personal soccer. Como na internet, meados de 2014, 2015, né, o Instagram ele estava começando a se tornar a rede social mais forte do momento, né? Então naquela época a gente eu já acompanhava vários trabalhos de fora, né, de futebol, tanto nos Estados Unidos como o pessoal na Europa e tudo mais. E eu comecei a perceber que tinha uns treinamentos diferentes, né, de futebol, mais focado na parte técnica, né, desenvolvendo mais a parte técnica de chute, finalização, passes, lançamentos, e algo que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, nunca tinha visto ninguém falar, né? Então, quando eu bati o martelo que eu decidi que eu ia trabalhar com futebol, eu decidi que eu ia trabalhar nessa pegada, né? Nessa pegada personalizada, né? Aonde eu iria trabalhar com atletas de forma individual ou pequenos grupos, focado em aumentar a performance desses atletas, mas com esses tipos de treinamento que eu comecei a visualizar lá fora, né? Mais focado na parte técnica, claro, sem esquecer o físico, né? E algo assim bem mais motivador do que dar aquelas 10 voltas em volta do campo. E aí, quando eu tive a ideia desse nome Personal Soccer, né, veio esse nome, porque assim, a faculdade de educação física no Brasil, de uma forma geral, é muito personal trainer, né? Você escuta muito essa Sim, palavra, personal trainer, personal trainer. é bom, né? O cara entra na faculdade já pensando no personal trainer. Já pensa no personal trainer, né? Então eu tava no meio daquilo, né? Personal trainer e tudo mais, musculação. E aí eu falei assim, não, então o meu não vai ser o personal trainer, o meu vai ser o personal soccer, né? O treinamento personalizado de futebol. Então, foi aí que surgiu, né, essa ideia, foi aí que eu decidi isso. E aí eu corri pro Instagram, né? Eu corri pro Instagram porque, assim, personal soccer desse nome, eu nunca tinha ouvido falar, né? Particularmente, eu não, essa expressão personal soccer, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido ninguém se apresentar para mim como um personal soccer. Falei assim, provavelmente tem pouca gente usando esse nome, se bobear ninguém. E aí foi que no Instagram eu consegui o domínio, né? O meu arroba, hoje no Instagram, se você for pesquisar lá, é arroba personal soccer. Então eu até lá na minha bio do perfil, eu digo que eu sou o primeiro personal soccer do Brasil, por quê? Porque há mais de 5 anos atrás, quando eu fui pesquisar por esse nome, por essa expressão, ela estava vaga, não tinha ninguém usando ainda, né? Óbvio que treinamento personalizado de futebol e tal sempre existiu. Não estou dizendo que eu sou Não, com certeza. Mas a o marca precursor, personal soccer, mas a expressão, a marca, o nome expressão, personal sim. soccer, com certeza eu posso afirmar que eu fui o primeiro do Brasil ou um dos primeiros, né? Já pontuaste aí, mas se tu quiseres colocar mais alguma coisa sobre a faculdade de educação física e o futebol, né? Se tu acha que hoje o aluno que sai da faculdade de educação física, ele tem condição de exercer algum cargo no futebol, seja ele de treinamento personalizado, seja ele numa comissão técnica, categoria de base? Então, o que eu penso sobre essa questão? Né? A faculdade de educação física, né? O curso já diz educação física. Né? Se o nome do curso fosse curso de futebol, você poderia esperar alguma coisa de futebol. Mas como o nome do curso é Faculdade de Educação Física, curso de Educação Física, você vai ver muita coisa fora do futebol.
né? Óbvio, você vai ver coisas relacionadas ao futebol, tá? Dependendo da sua faculdade, eu digo que se você tiver sorte, você vai ter na sua grade curricular a matéria futebol, tá? No meu caso, Se, na federal, para quem está aí, era eletiva a faculdade, a curso. Tu escolhia se entendi. fazia ou não, entendeu? Entendi. Pois é. No meu caso, eu não tive a matéria futebol, eu tive a matéria esportes coletivos, aonde em uma matéria eu via futebol, vôlei, basquete E e era, afins. e era até, teoricamente, né, uma graduação de bacharel, aonde tu De bacharel. deveria, né, tá te graduando para atuar justamente nos clubes, né, E voltados aos afins, esportes, justamente. afins. Isso mesmo. Então, o que acontece? Então, eu costumo dizer isso, né? A faculdade de educação física, ela vai te dar vamos colocar assim, uma visão geral das coisas, né? Mas ela não Uhum. se aprofunda nos esportes, tá? Eu digo assim, a gente até teve na minha formação 2 ou 3 matérias de natação, se eu não estou enganado. Então, assim, para quem se queria seguir o caminho de natação, eu Tava acho que melhor era do que uma no boa, né? futebol. Tava muito melhor do que o futebol, assim, sem comparação, né? Então, esse é o ponto primeiro que a pessoa tem que ter clareza, né? Você que é estudante de educação física ou você que pretende cursar educação física, você tem que ter essa clareza de que o curso de educação física ele vai te dar uma visão geral das coisas, né? Mas ele não vai se aprofundar muito. E eu sou bem claro, bem enfático em dizer que o curso de educação física ele não te prepara para trabalhar com futebol, nem a nível amador, nem a nível profissional, né? Então você faz educação física, você sai com a chancela, né, de bacharel ou licenciatura, né, óbvio, só para entender aqui, né, quem faz bacharel tem direito, segundo a legislação no Brasil, você pode trabalhar com esporte, né, a licenciatura não, a licenciatura é para trabalhar dentro de sala de aula e colégio, né, então só para deixar isso bem claro aqui para as pessoas. Mas é isso, então eu sou bem claro em dizer, o bacharel ele não te prepara para trabalhar com futebol por conta disso. Porque não é um curso focado no futebol, ele não vai te mostrar as possibilidades do futebol, né? E deixa muito a desejar nesse sentido, né? O personal tradicional e o personal soccer, na tua visão, ele tem diferença no valor cobrado, no mercado que atende? Né? Por exemplo, hoje acha que tu te daria tão bem no tradicional como tu tá te dando no futebol? Então, eu acho que tem uma diferença bem grande aí, tá? Do personal tradicional, o personal trainer de musculação, academias, para o personal soccer, tem uma diferença bem grande, porque assim, são 2 esportes diferentes, são 2 modalidades diferentes, tá? Então a área de atuação é diferente. O mercado é diferente, as pessoas são diferentes, né? Uhum. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar claro para as pessoas. Por conta de ser diferente, né, a gente vão ter as suas especificidades, né? Então, assim, a pessoa geralmente que me procura para treinar, que procura um personal soccer para treinar, é aquela pessoa que ama futebol, é louca por futebol, tá? E está procurando uma atividade física para sair da musculação, porque ela não gosta de musculação, ela chega para mim e fala assim, Fábio, eu sei a importância de praticar atividade física e tal, a pessoa sabe dessa importância, mas não quero fazer musculação, acho muito monótono, acho parado e tudo mais, quero praticar futebol porque eu Que é o amo meu caso, futebol. tá? O meu caso é esse aí. Pois é. Então, e aí ela procura o futebol como uma forma de fazer uma atividade física, mas algo que ela ama, que ela gosta. Então, sim, são 2 mercados de atuações diferentes, tá? É diferente, eu acredito que um não concorre com o outro nesse sentido, né? Nesse sentido mais a fundo da coisa, um não concorre com o outro. E assim, é um mercado bem amplo, tá? Se você for parar para pensar que o futebol é um dos esportes mais praticados do mundo, né, se não o mais, e aqui no Brasil, assim, quase todos os estados são, se não todos, né, todo mundo é louco por futebol, ama futebol, nosso país é o país pentacampeão do futebol, então a gente tem uma história com o futebol muito grande, o Brasil tem uma história muito grande e forte com o futebol. Então, assim, as pessoas aqui vivem, respiram futebol, têm os seus times de coração. Então, é um mercado muito grande, muito amplo. E assim,
quando eu digo que é muito grande, muito amplo, é porque tem poucos personagens soccer, poucas pessoas fazendo esse trabalho mais específico de futebol, né? A pessoa ela faz educação física, a pessoa faz educação física, ela ama futebol, mas no curso, em 4 anos, ela não tem muito contato com o futebol. Ela não vê muitas coisas de futebol focadas no futebol. Chega até a ser frustrante, né, pro cara que às vezes Chega a ser frustrante, né? E aí a pessoa se forma, aí o que ela vai ser? Ela vai ser personal trainer. Ela vai trabalhar em uma academia, né? Por conta de não conhecer o mercado de futebol e tudo mais, ela acaba aceitando um trabalho como personal trainer e na musculação, que é um mercado, vamos colocar assim, mais fácil de se entrar, tem muitas academias e tudo mais, é algo que é mais conhecido, e por ela não ter esse conhecimento do mercado do futebol, ela acaba optando por esse caminho, óbvio. A pessoa tem que trabalhar, realmente tem que ganhar dinheiro e tudo mais, né? Então vamos, para a gente bater aqui rápido, então me diz aí 3 coisas que hoje o cara que está assistindo, ele tem que fazer para iniciar o personal soccer. São 3 dicas. Né? Será que comprar equipamento, montar uma logo, não sei, divulgar, abrir um Instagram, o que tu indicaria, né? 3 coisas. Então, assim, eu acho que a coisa mais importante, o primeiro, você decidir que você vai trabalhar como personal soccer, você tem que se posicionar com isso. Então, a primeira coisa é você se posicionar para o mercado, para as pessoas que você vai vender o seu produto, vender o seu serviço, né? Como personal soccer. Então, sempre aconselho, vai para o Instagram e faz um Instagram específico do seu trabalho, tá? Inclusive, se você já tem um Instagram profissional, indico até mudar o seu profissional, o seu pessoal, desculpa, para o profissional e começar a fazer esse trabalho de postagem, de mostrar o seu serviço profissional, de postagem profissionais mesmo, né? Então, João Personal Soccer, Márcio Personal Soccer, Lucas Personal, se posicione como tal. Esse é o primeiro ponto importante, tá? Segundo ponto importante, aí a gente já vai entrar na questão do treinamento em si, que eu vejo que é o mais importante, né? Como é que você vai trabalhar com essa pessoa que vier te procurar, né? Que tipos de treinamento você vai mostrar para ela, você vai passar para ela, você vai ministrar para ela, né? Então, assim, aconselho a você ter clareza nesse ponto, né, de treinamento de futebol. Pesquisar aí sobre as metodologias de treinamento, ver, e assim, quando eu digo pesquisar, né, eu acho que um ponto mais fácil para você entender melhor as coisas é começar a ver, procurar profissionais que já estão atuando na sua área, né? Então hoje você vai encontrar no Instagram, se você for colocar lá personal soccer, além do meu, você vai encontrar vários profissionais que já estão trabalhando e se posicionando como personal soccer. Então vai no Instagram deles, vai no meu Instagram, verifica os vídeos, vê como esse pessoal está trabalhando, esse tipo de treinamento mais personalizado, tá? Então eu acho que tem que ter clareza nesse ponto. Então, primeiro ponto, se posicionar como tal. Segundo ponto, os seus métodos de treinamento, tá? E eu acho que o terceiro ponto quando você se posicionou como tal, se posicionou em relação ao seu método de treinamento, eu acho que o último ponto é uma questão assim que a gente volta para o curso de educação física, né? Que é um ponto que não é abordado na educação física. É como você vai conseguir divulgar o seu trabalho para os seus atletas, né? Para as pessoas chegarem e contratarem o seu serviço. Então, é um ponto muito importante que é a questão do marketing pessoal, vendas pessoais, né? Como você vai se vender seu produto, vender o seu serviço, vender os seus treinamentos, como é que você vai fazer isso? Então, eu acho que é muito importante você pesquisar, estudar sobre isso, né? Porque, assim, não pensa que vai criar a sua marca lá, Personal Soccer, vai criar a sua vão sair logo correndo atrás de e já ti. vão correndo atrás de você. Não vai ser assim, né? Então, você vai ter que mostrar algo bem atrativo para as pessoas começarem a procurar, né? Te procurar para contratar o seu serviço. Então, eu acredito que sejam esses 3 pontos. Posicionamento, que é marca pessoal, como metodologia de treinamento e como vender o seu produto, o seu serviço, os seus treinos. Perfeito. Vamos para a penúltima pergunta aqui. Então, quais são os cursos que tu recomenda assim, para o estudante que queira começar no futebol? Tem algum curso que tu recomenda? O que acontece? Essa questão do curso, né? Primeiro, a pessoa que quer trabalhar com futebol, ela tem que responder uma pergunta, né?
como ela quer trabalhar com futebol. Antes da gente falar de cursos, eu acredito que a pessoa ela tem que responder para ela mesma. Como ela vai trabalhar com futebol, né? E aí, o que acontece? Assim, existe uma série, né, de formas de você trabalhar com futebol. Você pode trabalhar com futebol como treinador de futebol, como preparador físico, né, dando treinamentos exclusivos para a categoria de base, trabalhar com categoria de base. Análise de desempenho. Análise Inclusive de desempenho. tem um vídeo meu aqui, que eu vou deixar aqui depois nos cards, sobre 4 profissões para educador físico no futebol, tá? E aí a gente fala um pouco sobre isso também. Justamente. Então, esse que é o ponto, né? Você tem que decidir isso, né? Porque aí o que acontece? Eu sempre falo isso. Você gosta de futebol e você tende a gostar mais, né, da parte de táticas de futebol, aí você tem que procurar cursos mais voltados para essa área, tá? Lembrando que, de uma forma geral, você tem que estudar de tudo um pouco. Preparação física, tática. Você tem que ser um profissional que entende um pouco de tudo e, óbvio, se especializar e tentar se aprofundar mais em alguma coisa da sua área de atuação, né? Mas você tem que ter essa clareza de uma forma, porque assim, isso é até uma dica que eu digo para quem quer trabalhar com futebol. Quando alguém vem te procurar, né? Quando uma pessoa vai te procurar para contratar o teu serviço, a pessoa ela olha assim, olha, o fulano de tal, tipo o Lucas. O Lucas, eu quero contratar o Lucas. E aí a pessoa enxerga no Lucas um profissional que trabalha com futebol, meio que sabe tudo, de tudo um pouco, né? A pessoa ela vai vir te perguntar de tática, de técnica, de parte física. Então, quando a pessoa ela quer melhorar no futebol, e até no bate-papo mesmo, ela vai te perguntar de quase tudo do futebol, porque realmente futebol é isso, né? A gente não tem como excluir, assim, desmembrar as coisas, não. É uma coisa puxa a outra, eu sempre digo isso, né? Uma coisa puxa a outra. Então, o físico está misturado com o tático, com o técnico, com o mental. Então, você tem que procurar de tudo um pouco. Você tem que saber de tudo um pouco. Então, assim, questão de cursos, né? Eu sempre... eu já fiz cursos... tem uma plataforma chamada Futebol Interativo. Você vai lá no Google mesmo, digita lá Futebol Interativo, entra no site. Tem uma gama de cursos enormes de várias ramificações, de várias especificidades do futebol, curso específico de treinamento físico, cursos específicos de tática, e é legal que eles sempre colocam profissionais que já estão atuando na área, né? Perfeito. Profissionais conhecidos no mercado. Então você vai lá no Futebol Interativo, tem a Universidade do Futebol, tem a Ciência do Futebol, são cursos que eu já fiz, em todos eles eu já fiz. Tem os cursos da própria CBF, que é a CBF Academy, você coloca lá CBF Academy no Google, você vai ver cursos específicos também, preparação física. Eu vou deixar aqui todos esses no vídeo aqui na descrição, esses links que tu tá falando aí, para ficar mais fácil o acesso da galera, então. E aí você consegue acessar e ver uma gama assim de cursos, mas assim, você tem que sempre responder essa pergunta primeiro. O que é que faz mais sentido para mim? O que é que eu gosto mais de trabalhar? O que é que eu gosto mais de atuar? E aí você vai e começa a procurar cursos específicos. Maravilha. Bom, eu acho que respondemos bastante coisa aqui, Fábio. Com certeza. Quem tiver dúvida, coloca aí no comentário, que aí eu entro em contato com o Fábio. O Fábio responde aqui pelo YouTube também, pode ser? Com certeza. E assim, pode me perguntar lá no Instagram mesmo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui também na descrição, o meu e o dele, aí vocês conheçam o trabalho. E aí pode ver se é isso que vocês querem mesmo. Beleza? Beleza, então.